hoje, e ele fará a própria descrição dele aí. Me ajudem a receber, diretamente de Lisboa, Portugal, Luiz Garcia. Muito bom, parabéns! Luiz, manda ver. Obrigado e parabéns pela decisão de rapidamente a equipa estar disponível para substituir estas pequenas questões que surgem em direto, não é? Em direto. Bom, eu julgo que me compete a mim falar um pouco do projeto de negócio que nós estamos a desenvolver e que provavelmente as pessoas que aqui estão como convidadas, provavelmente, não sei se já tiveram ou não alguma abordagem relativamente ao projeto. Eu vou tentar abordar rapidamente o que é que nós estamos a desenvolver e como o projeto em si pode beneficiar as pessoas que aqui estão como convidadas. E muito importante é que depois destes minutos que nós vamos estar aqui assim juntos convosco, que possam aprofundar o tema junto das pessoas que vos convidaram. E isto porquê? Primeiro porque eu estou em Portugal, não é? Estou em Portugal, os reais na minha cabeça não jogam muito bem e sobretudo porque as realidades dos países também são diferentes. Há algo que é comum em todo o mundo, é a capacidade de sonhar, a capacidade de cada ser humano querer melhorar a sua vida, a capacidade ou o sonho de cada pessoa poder dar à sua família e às pessoas que os rodeiam um melhor bem-estar, uma melhor qualidade de vida, que as pessoas possam desfrutar das coisas boas da vida. Obviamente que tudo isso tem desafios, obviamente que tudo isso requer disciplina, compromisso, mas a capacidade de sonhar é geral em todo o mundo. Todas as pessoas querem melhorar de vida, todas as pessoas deste mundo querem ser felizes. E isso para mim é o mais importante. E antes de entrar no projeto propriamente dito, dizer-vos que eu apostei durante muitos anos numa carreira profissional, na área da informática, enfim, como engenheiro de computadores. Embora eu não trabalhe com computadores, trabalho com as novas tecnologias, não trabalho com computadores, trabalho com novas tecnologias, com soluções, enfim, complicadas, através de uma multinacional, que é a Panasonic. E em determinada altura comecei a pensar, eu e a minha mulher, a Sofia, começámos a pensar em empreender, começámos a pensar em fazer algo de diferente, começámos a pensar que não tinha sentido passar a vida a lutar por uma carreira profissional sem qualidade de vida, sem capacidade para decidir os aumentos salariais, sem capacidade para decidir o número de dias que tínhamos de férias por ano, sem a capacidade de decidir um monte de coisas. Ou seja, antigamente, há muitos anos atrás, falava-se da escravatura e que havia escravatura, e hoje há uma escravatura moderna, uma escravatura aceita por toda a gente, que é fechados num escritório, e eu costumo dizer, em que nos pagam um ordenado por 8 horas, nós estamos lá 10 e querem-nos disponível 24 horas. E eu penso que no Brasil será aproximadamente a mesma coisa. Até porque, quando nós olhamos para as produtividades dos países, pensamos, face, enfim, aos níveis de produtividade, enfim, de Portugal, que se calhar este é um país fantástico, que se trabalha pouco, e não é verdade, não é verdade. Nós trabalhamos mais do que os alemães, não é? E o Brasil, por exemplo, trabalha muito mais horas anualmente do que os portugueses, ok? Ou seja, quando nós olhamos, de facto, para os índices de produtividade, pensamos, e eu pensava nisso, quer dizer, eu estou bem em Portugal, não é? Estou bem em Portugal, porque, obviamente, com estes índices de produtividade não se trabalha em Portugal. Ganha-se dinheiro e não se trabalha em Portugal. Não é verdade. Não é verdade. Na verdade, trabalhamos mais do que os alemães e os brasileiros têm um índice de produtividade menor e ainda que trabalham mais do que os portugueses. O que quer dizer que há pessoas que querem empreender, há pessoas que querem mudar de vida. E oxalá que as pessoas que aqui estão como convidadas sejam essas pessoas que querem mudar de vida. E eu e a Sofia, em determinada altura, começámos a pensar que isto não tinha sentido passar uma vida a trabalhar, os melhores anos da nossa vida, na verdade, que é, enfim, mais ou menos, vamos dizer, mais ou menos dos 20 aos 60 e tal anos, são os melhores anos da nossa vida, são os anos em que nós temos capacidade
para trabalhar e para viajar e para conhecer o mundo, para conhecer novas realidades, novas culturas, novas pessoas. E a verdade é que nos fechamos em escritórios e passamos a maior parte do tempo a trabalhar, não é? Então, eu vou partilhar aqui a minha tela. Já vou aprendendo, estão a ver? Já vou aprendendo alguns termos que não posso dizer, não é? Ora, eu acho que não tenho autorização para partilhar. Não sei se é preciso alguém dar, mas não estou a conseguir partilhar. Agora já está, sim senhora. Muito bem. Muito bem, então nós vamos falar aqui de um projeto de social commerce, onde eu e a Sofia, quando nós começámos a olhar para o mundo empresarial, quando começámos a pensar em desenvolver um negócio próprio, obviamente que também nos deparámos com imensos obstáculos. Primeiro, o que é que vamos fazer? Segundo, olhando para a maior parte dos negócios, olhávamos para as pessoas que levavam 10, 20 anos nesses negócios e começámos a perceber que eles, afinal, também eram escravos dos seus próprios negócios, para além dos investimentos, para além do know-how, para além da quantidade de custos que isso afetava. E, de repente, aparece-nos este projeto. E espero que este projeto vos apareça exatamente como vos aparece nas vossas vidas. Ou seja, no meio daquela incerteza, será este o momento? Será um negócio para mim? Será, enfim... E eu e a Sofia colocámos imensas questões e tivemos imensas dúvidas enfim, e em determinada altura pensámos, não tenho nada a perder, vamos lá embora, não é? Obviamente não vou falar agora dos desafios que existem, realmente o mundo está difícil, vamos dizer assim, cada vez parece que é mais difícil ganhar dinheiro, cada vez que o tempo passa, percebemos que há mais desafios, há mais dificuldades. Há dias um jornal aqui em Portugal dizia que pela primeira vez estas novas gerações vão viver pior do que a geração anterior. Ou seja, nos últimos anos, os meus avós viveram melhor que os meus bisavós, os meus pais viveram melhor do que os meus avós, eu vivi melhor do que os meus pais, com acesso a muito mais coisas, com acesso a viagens, com acesso, enfim, a poder desfrutar deste mundo. Mas a verdade é que as novas gerações provavelmente já não vão conseguir viver melhor do que nós. Porquê? Porque os desafios são enormes, as mudanças são enormes. Diz uma das pessoas que me assessora no negócio, o tsunami que aí vem é realmente impressionante, ok? E não vou entrar agora em pormenores. Nas inteligências artificiais, na robotização. Pensem um pouco sobre isto e de certeza que o Brasil tem imensas reportagens, imensas coisas escritas a falar sobre as preocupações daqui para a frente, está bem? E esta é que é a grande pergunta, e provavelmente as pessoas que aqui estão como convidadas perguntarão, e porquê eu? E porquê eu? Porque a pessoa que o convidou sabe que tem o talento para desenvolver este projeto, sabe que tem as habilidades para desenvolver este projeto. Não é que as tenha hoje, tem as habilidades para aprender, tem as habilidades para, primeiro tem a vontade, que é o mais importante para mim, é a vontade, mas segundo, que tem as capacidades para aprender a desenvolver corretamente este projeto, está bem? E aquilo que eu há pouco falava, eu estava nestas estatísticas, ou seja, eu era uma pessoa que queria empreender e não sabia onde, e não sabia como. E de repente, quando me aparece este projeto, embora não o tenha entendido no início, realmente, passado pouco tempo, comecei a perceber que realmente este era o meu futuro. Porquê? Porque eu podia, primeiro, empreender de uma forma híbrida, não largar nada do que estava a fazer. A Sofia não largou o emprego, eu não larguei o emprego, e começámos a desenvolver pouco a pouco. Como não temos investimentos, também não temos pressa para ter resultados logo no mês seguinte. No mês seguinte, ok? Podíamos esperar 6 meses para começar a ter resultados interessantes. E, na verdade, num ano,
tivemos resultados muito interessantes. Mais à frente já vou partilhar um pouco convosco, mas nós estávamos aqui, acreditávamos que tínhamos as habilidades, acreditávamos que tínhamos o talento, acreditávamos que podíamos, de facto, desenvolver este projeto. Por outro lado, vejam o avanço das tecnologias que todos nós hoje temos nos nossos celulares, temos uma série de apps que nos permitem aceder, mas muitas delas novas plataformas, ao fim e ao cabo são novos negócios nos últimos anos que apareceram, que hoje são grandes potências mundiais, empresas enormes a nível mundial, e realmente esta é a chave. Nós temos uma app agora, mas é uma app dentro da área da distribuição, uma app que nos permite, dentro do nosso celular, fazer negócios com essa app. Começar não só a ter uma plataforma para fazer a distribuição, não de e-commerce, mas para além do e-commerce. O e-commerce, para entendermos aqui os conceitos do e-commerce e do social commerce, estamos aqui a falar. Quando eu decido comprar uma viagem de avião, vou ao e-commerce, eu vou aqui à plataforma e faço a compra. Quando eu quero fazer umas compras no Walmart, por exemplo, vou à plataforma e faço a compra. Isso é e-commerce. O social commerce é um passo mais à frente. É quando a nossa promoção, as nossas habilidades para promover, para recomendar, fazem com que outras pessoas sejam levadas a utilizar o e-commerce, a utilizar as novas tecnologias. Está bem? E esta promoção, ao fim e ao cabo, acaba por nos gerar dinheiro, acaba por gerar volume de negócio. E já vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Então, esse é o social commerce. Então, vamos ver aqui uma escala de crescimento razoável para desenvolver esta atividade. Quando eu estou a falar aqui de um prazo imediato, estamos a falar de um prazo mais ou menos de 3 meses. Ou seja, em 3 meses, qualquer pessoa que aqui está pode começar a tirar entre 1.000 a 1.600 reais por mês. E num curto prazo, estamos a falar mais ou menos entre 6 a 12 meses, mais ou menos, ok? Entre 4 a 6.500 reais por mês. Eu penso que isto no Brasil é um rendimento importante. Há bocado estavam aqui a falar de quanto custa uma máquina de lavar louça, enfim, se calhar já ajuda. E a médio prazo, entre 13 a 16.500 reais. Isto foi o que nós construímos num ano. E, portanto, eu considero aqui o médio prazo mais ou menos 12 meses. Ok? E depois disto é consolidar as equipas com quem estamos a trabalhar, apoiá-las a que elas faturem mais para que possamos chegar a rendimentos entre 40, peço desculpa, tenho aqui um erro, é 40 a 100 mil reais. Está ali 10 mil reais, 40 a 100 mil reais por mês, está bem? E, obviamente, há aqui uma disparidade grande de valores. Porquê? Primeiro porque o projeto não tem limite e, portanto, pode ser mais do que 100 mil reais por mês, mas, e eu não quero entrar aqui em contas, nos detalhes financeiros, como se reparte, porque tem a ver com os detalhes do país e, por isso, é tão importante juntar-se à pessoa que o convidou para poder tirar estes detalhes, está bem? Então, o que é que nós fazemos? A primeira coisa é desviar as nossas compras. Ou seja, eu antes vamos imaginar, fazia as compras na Walmart e agora desvio esse custo da minha vida, esse custo porque é um custo da minha vida e é uma faturação do lado do vendedor, ou seja, da Walmart. Ora, se nós passamos a desviar as nossas compras para a nossa plataforma, estamos a pôr esse custo numa faturação que é nossa, que é da nossa empresa. E a faturação gera dinheiro e os custos não geram dinheiro, está bem? Por outro lado, vamos aumentar a faturação conectando clientes à nossa plataforma, ao nosso negócio, onde nos compete a nós servir os nossos clientes da melhor forma possível. Mas mais importante do que isto, a Walmart está concentrada na expansão do negócio, está concentrada na escala, em criar escala, em criar muitos negócios. E nós empresários, que queremos assumir isto de uma forma séria, é exatamente a mesma coisa. Ou seja, todos nós conhecemos pessoas que estão
e que se movem à nossa volta fazem parte do nosso círculo de amizades. E então nós começamos a partilhar o projeto com essas pessoas. Muitas vão dizer que não e passarão a ser clientes, mas algumas vão dizer: eu quero empreender convosco, eu quero desenvolver convosco, eu quero melhorar a minha vida, ajudem-me, apoiem-me, e é isto que nós vamos fazer. E então, em conjunto, é que vamos construir aqueles volumes de faturação que estavam lá atrás. Está bem? Na verdade, esta empresa Amway, com quem nós estamos ligados, que está aqui assim, para além da empresa que fabrica produtos, que é extremamente importante, eles fabricam produtos de extrema qualidade, em produtos que nunca foram testados em animais, produtos que geram menos plástico no planeta, ou seja, estamos a falar de um consumo consciente e estamos a falar também de um volume de faturação consciente. Mas, por outro lado, esta empresa tem também um Instituto de Negócios. E isto é a forma, o modelo como nós nos podemos formar, e aqui formamos com empresários, com pessoas que já realizaram grandes equipas, pessoas que têm resultados enormes e que as suas palestras são gravadas e são disponibilizadas através do Instituto de Negócios, para além dos eventos que eles também promovem e que realizam. E, portanto, eu deixo aqui uma sugestão. Esta é a parte mais importante. Esta é a parte mais importante. Um empresário tem que se formar e tem que estar educado para saber construir, para poder liderar uma equipa de empresários. Está bem? E, por último, quando nós, enfim, temos aquele crescimento, aquele médio prazo, ok? Não o curto prazo, não o médio prazo, mas o longo prazo. A longo prazo, quando nós atingimos esse volume de negócio, temos a capacidade de ser convidados por esta empresa. Eu tenho aqui viagem de 2024, peço desculpa, é 2025, que irá ser no Uruguai. Nós aqui em Portugal vamos ao Dubai, vocês vão ao Uruguai, acaba tudo em Uai, portanto a viagem vai ser boa, garantidamente, ok? E por último, falar aqui um bocadinho da Amway. Tenho aqui alguns dados, e estes dados falam por si. Eu tenho aqui alguns amigos que me dizem: eu nunca ouvi falar da Amway, e, enfim, e como nunca ouviram falar, e obviamente, enfim, como pelo desconhecimento que têm, obviamente que querem, enfim, salvaguardar os amigos e dizem: vem, tem cuidado, vê lá se isso funciona e tal. Meus amigos, os números falam por si. Uma faturação de 8 mil milhões de dólares fala por si. Estar em 100 países e territórios do mundo fala por si. Ter mais de 60 anos de atividade fala por si. Mais de 1.100 patentes fala por si. E ser o número 1 no mundo fala por si. E outro aspecto muito importante é que eles já repartiram, e isto agora é que é importante, esta empresa na área da distribuição partilha os seus lucros e partilharam desde 1959 mais de 60 mil milhões de dólares. E por isso é a empresa que tem construído milionários à volta do mundo. Muitos, muitos milionários. E a pergunta aqui fundamental é: por que não você? Por que não eu? Por que não qualquer um de nós? E esta é a pergunta fundamental, ok? O Jack Ma diz que as oportunidades estão aí, vê-las ou não dependerá da tua mentalidade. O Jack Ma diz outra coisa: se nós colocarmos em cima de uma mesa um cacho de bananas ou um saco cheio de dinheiro, um macaco vai escolher as bananas. E vai escolher as bananas porquê? Porque ele não tem consciência que o dinheiro lhe vai permitir comprar muitas e muitas e muitas bananas. E isto tem a ver também com esta capacidade de ver ou não as oportunidades. Eu espero que hoje, qualquer uma das pessoas que aqui está, consiga perceber um pouco a oportunidade que aqui está. Uma oportunidade de empreender de forma híbrida, ou seja, não largar o que está a fazer para começar a desenvolver esta atividade. Uma atividade sem investimento, uma atividade que tem um sistema de formação para que nós possamos aprender a desenvolvê-lo corretamente, ter mentores que nos assessoram gratuitamente. Então, eu acho que isto tem todos os ingredientes, e ainda por cima poder desenvolver este negócio em 100 países e territórios do mundo, e eu acho que tem todos os ingredientes para que qualquer pessoa que aqui está possa estar interessada em desenvolver esta atividade, se realmente quer ganhar bom dinheiro
mas também ganhar tempo, ter qualidade de vida. Porque a partir de um determinado momento, e eu não falei sobre isso, e espero que a pessoa que o convidou que possa falar sobre isso, a partir de um determinado momento, entramos em rendimentos de forma residual. Ou seja, ajudamos pessoas a construir negócios sólidos e negócios rentáveis e a partir daí passamos a ter royalties. Está bem? E para arrancar é muito fácil. É registar-se, conectar-se ao INA e assistir aos próximos eventos e estar, obviamente, com a pessoa que o convidou. Está bem? Então, da minha parte é tudo. Agradecer, obviamente, o convite que me fizeram e estamos aqui disponíveis e muito obrigado à Sónia pela apresentação. Pessoal, vamos aplaudir o Luiz, perfeita apresentação, muito obrigada, Luiz, fantástico. Espetacular. Maravilhoso. E muito importante essa capacidade que você colocou para a gente de sonhar e de poder ver a oportunidade, né? É interessante a forma com que você falou de a gente poder colocar o nosso consumo, né, dentro da nossa plataforma. Foi bastante interessante isso, e com a simplicidade todinha que é esse negócio, né? Aí eu queria perguntar para você e depois abrir a oportunidade para outras pessoas perguntarem, se você pode nos relacionar os benefícios, né, que as pessoas podem obter desenvolvendo essa atividade. É uma pergunta muito interessante, Sónia. E os benefícios são inúmeros. Inúmeros. Há pouco tempo falava com um empresário que tinha 3 meses de negócio. E, obviamente, nós não temos investimentos, não temos nada disso. E, de repente, a pessoa dizia: Luís, passaram-se 3 meses, estou a ganhar algum dinheiro, mas não estou a ganhar muito dinheiro. E eu perguntei: e tu achas que és uma pessoa igual àquela que eras há 3 meses atrás? E ela disse: não. Que valor dás à parte da formação, aquilo que aprendeste nos 3 meses? E ela diz: bem, estou super grato. Super grato. Realmente é um novo mundo na minha vida. A forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma como a esperança que eu tenho no futuro. Ou seja, normalmente as pessoas falam financeiramente. Mas se nós olharmos para os benefícios que o negócio traz, para além do ponto de vista financeiro ser ilimitado, portanto depende da ambição de cada um, a verdade é que o reconhecimento profissional é o salário emocional de cada pessoa. E muito pouca gente desenvolve atividades profissionais e tem um reconhecimento em larga escala. Aqui, para as pessoas que aqui estão novas, é importante ter esta noção que, tendo êxito, vão ser convidadas por empresários de outros países que vão querer ouvir as suas histórias e as suas experiências e partilhar o seu know-how. Então, para além das viagens, para além do divertimento, porque no caminho é que se encontra a felicidade. Na forma como desfrutamos do caminho, não é? E por isso o Luís Costa dizia, que era um grande empresário, dizia que como é que era? O objetivo não é um destino, é um caminho, não é? Certo? E é nesse caminho que nós vamos, de facto, ter muitas riquezas, para além das financeiras. Maravilha, Luiz. Mais um questionamento, que a gente sabe que você é apaixonado aí pela vida selvagem, pelos safaris fotográficos. Como que você concilia tudo isso aí? A Panasonic, esse negócio, esses hobbies bastante atrativos, que, de certa forma, te levam a ter um tempo para isso, né? Explica para a gente aí. De facto, não é fácil, Sónia. Ou seja, em determinada altura, não é fácil. Eu e a Sofia tomámos uma decisão, ou seja, o nível que nós temos no negócio, a maior parte das pessoas que eu conheço que têm este nível já decidiram não estar a trabalhar para as empresas, para nenhuma empresa, e nós, do nosso lado, decidimos que a Sofia deixava o turismo, ela estava ligada ao turismo, e eu continuava a trabalhar. E porquê? Porque permitia
que nós pudéssemos, e isto tem a ver com a, indústria, com a inteligência financeira, ok? Isto permite que nós possamos agarrar no dinheiro que ganhamos do negócio e fazer mais facilmente investimentos, ok? Portanto, esse é um ponto fundamental. E porquê fazer esses investimentos? Porque nos dá a liberdade de poder fazer também algumas viagens que não são baratas, não é? Para fazer estes safaris não são baratos. A parte da gestão do tempo, o tempo, quando qualquer uma das pessoas que aqui está decide fazer um curso sobre gestão de tempo, a primeira pergunta fundamental que vão fazer não é sobre o tempo que as pessoas têm 24 horas. É quais são as distrações que cada um de nós tem da sua vida. E todos nós temos muitas distrações. Então, é super importante planear e ter disciplina. E este, para mim, são 2 ingredientes fundamentais. O planeamento tem a ver com as metas, tem a ver com saber o que é que nós queremos, e a disciplina tem a ver com as prioridades da nossa vida. E quando nós temos objetivos, obviamente que colocamos essas prioridades em cima da mesa, tá bem? E distraímos pouco. Bastante, né? Porque esse hobby é bem exótico, vamos dizer assim. Agora eu gostaria de abrir para a plateia aqui, para os convidados, para as pessoas que são já empresárias, perguntas para o Luiz. Fiquem. Mário, seja o primeiro. Olá, Luiz. Tudo bom, bem? Sim, senhor. Muito bom, hein? Gostei da sua apresentação, da forma como você abordou o tema do mercado e como é que o nosso negócio se coloca dentro de tudo isso. Você está aí na Europa e nós estamos aqui na América do Sul. Aqui na sala está uma porção de pessoas que está fazendo negócio e querendo alcançar um nível interessante, que é o nível que você já alcançou aí em Portugal. Eu pergunto, pelo que você conhece do relacionamento que você tem aqui com o nosso pessoal aqui do Brasil, dos nossos eventos, o que tem de diferente entre nós e vocês aí na Europa, especificamente em Portugal? Como que é lidar, como que é convidar um português para participar do negócio, ou uma portuguesa? A gente sabe como é que é um brasileiro, como é que é uma brasileira, mas não sabemos como é que é um português. Será que as dificuldades são as mesmas? Conta para a gente aí, como é que é lidar com os seus conterrâneos aí? Grande pergunta, Mário, grande pergunta. Olha, isso leva-me a pensar aqui numa coisa. Nós estamos a falar do projeto da Amway, certo? E a pergunta que eu deixo aqui no ar é a Amway um negócio atrativo ou são os empresários que o tornam atrativo? E eu acho que a resposta a isto é a resposta que as pessoas necessitam. Obviamente, e vou partilhar contigo, eu falava com o diretor-geral da Amway daqui assim e fiz esta pergunta e ele ficou engasgado, não sabia muito bem como responder. E eu disse-lhe, olha, tu como diretor-geral da Amway, penso que é importante perceberes isso. Porquê? Porque tu queres ter um crescimento coletivo no negócio. Mas a Amway, agora eu sei a resposta, a Amway não consegue ser um negócio atrativo. Quando eu digo atrativo um empresário vai ao mercado e diz, eu estou a desenvolver um negócio da Amway. E a pessoa do lado de lá diz, uau, é isso mesmo que eu procurava. Quero registar-me já. Isto não vai acontecer. Empresários que aqui estão, é verdade ou é mentira o que eu estou a dizer? Isto não acontece. E não acontece porquê? A Amway não está aqui para fazer uma entrevista a cada uma das pessoas para saber se as pessoas qualificam ou não para serem suas empresárias. E, portanto, a Amway está disposta a assumir o risco de que pessoas possam envolver-se, empresários que decidem empreender nesta atividade e depois não fazem o que têm que fazer, e quando os empresários não fazem o que têm que fazer, vão para o mercado não vão dizer
eu não tive as capacidades, eu não tive a disciplina, eu não pus a ação correta, eu não fiz nada disso. Independentemente se é no Brasil, se é em Portugal, Mário. É exatamente igual. Exatamente igual. Então, a Amway não pode ser um negócio atrativo, ou seja, a Amway não consegue fazer um negócio atrativo porque muitas pessoas vão para o mercado com estas mensagens. Então, tem que ser os empresários a tornar o negócio atrativo. Seja em Portugal, seja no Brasil. E o Mário fez aqui uma pergunta que, obviamente, tem pequeninas nuances de diferença entre os países. Pequeninas nuances. E pequeninas nuances porque culturas ligeiramente diferentes, estratos sociais ligeiramente diferentes, nas suas percentagens, obviamente, nos países e por aí fora. Ok? Mas há uma coisa que temos de estar todos conscientes. Somos nós os responsáveis por encontrar a mensagem correta para o mercado, somos nós os responsáveis por pôr uma ação massiva no negócio, somos nós os responsáveis por criar uma boa atmosfera. Uma atmosfera em que a pessoa, quando vem ver, diz: uau, eu gostei desta atmosfera, eu gostei das pessoas, eu quero estar nesta equipa. Eu sei onde é que esta equipa vai, eu quero estar com elas. Depois, a partir daqui, são pequeninos detalhes técnicos. Pequeninos detalhes técnicos. Por exemplo, se eu, em Portugal, digo que a pessoa pode ganhar, vamos imaginar, 1.000 euros, e agora não sei quanto é que é em reais, mas se calhar vocês têm a noção do dólar, é mais ou menos o mesmo, 1 euro, 1 dólar, mais ou menos o mesmo. Não é muito atrativo. Porquê? O Djalma há pouco dizia, mas em Portugal eles têm água quente, água fria. Ou seja, existe um comodismo em Portugal, um conforto na vida generalizado. Eu não estou a falar de extremos, estamos a falar generalizada, que nós temos que ir com algumas mensagens um pouco mais altas em termos de rendimentos. Também, obviamente, que um platina aqui ganha mais do que um platina no Brasil. Também há que ter essa consciência, porque a moeda é diferente, porque os níveis de vida são diferentes, não é? Portanto, estão equilibrados ao país. Isto é muito importante, estão equilibrados ao país. Mas a mensagem tem que ser uma mensagem de valores que possam atrair as pessoas. Mas em Portugal, por exemplo, é mais difícil, muito mais difícil, face ao conforto que as pessoas têm e aos níveis salariais que as pessoas têm, por exemplo, para atingir grandes profissionais, para conseguirmos trazer ao negócio grandes profissionais, advogados, médicos, engenheiros e por aí fora. É mais difícil. Porquê? Porque as pessoas estão sentadas numa jaula de ouro e que, portanto, não leva as pessoas a empreender, a arriscar. Por isso, na Europa, o país que mais está a crescer, vocês sabem qual é? É a Ucrânia. É a Ucrânia e a Turquia. A Turquia que tem um salário super baixo e a Ucrânia que está no meio de uma guerra tremenda. E que há pouco tempo nós estávamos com uma ucraniana, ela qualificou agora, não sei, duplo diamante ou triplo diamante, e nós perguntámos, mas como é que é possível na Ucrânia? E ela diz, não estou focada na guerra. Não estou focada na guerra. Estou focada em resolver o problema da minha vida pessoal. E, portanto, se na Europa as pessoas estão, regra geral, muito confortáveis, e, sobretudo, as pessoas que têm uma grande carreira profissional estão muito confortáveis, sentadas em cima de, enfim, bons salários, que lhes permite ir a restaurantes de chefes, que lhes permite viajar, fazer viagens e por aí fora. Quando se lhes apresenta um negócio desafiador, dificilmente elas decidem empreender.
porque não está aquela vontade interior de mudar de vida tão forte quanto isso. Ok? E este negócio não é um negócio para se comprar um carro que eu sei que se poupar, daqui a 2 anos compro o carro. Este negócio é para se atingir objetivos que eu sei que não vou, na minha vida normal e tradicional, conseguir atingir. Ok? Porque se é para comprar o carro que eu posso comprar poupando daqui a 2 anos, eu não estou disposto a sacrificar, a pôr a minha imagem em causa e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. E vocês entendem. E é uma pena. E é uma pena, Sónia. Sabes porquê? Porque com isso as pessoas perdem a capacidade de ter liberdade pessoal e financeira. Exatamente. Um dos meus assessores, que era o número 2 na General Motors de Espanha, ganhava há 30 anos, ganhava $8.000 por mês. Era uma barbaridade de dinheiro. Há 30 anos, $8.000 era uma barbaridade de dinheiro. Era inimaginável. E ele decide desenvolver esta atividade. E hoje ganha acima de 700.000 € por ano. É muito diferente. Veja, uma pessoa que ganhava muito bem, que não pôs obstáculo à sua zona de conforto, não é? E que foi à procura de ter tempo livre. Maravilha. Parabéns, fantástico. Mário, respondeu a sua dúvida? Respondeu. O Luiz é um grande filósofo e estudioso do assunto. É bom conversar com ele. Muito bom. Se ninguém tiver mais pergunta, eu tenho, viu? Então, siga, Mário. Não, veja se alguém mais tem perguntas aí. Eu não vi. Mário levantou. Gercelino? É o Mário Couve. Mário Couve. Vai, Djalma. Fique à vontade. Tenho o prazer imenso de ter Luiz, né, como um amigo que eu ganhei deste negócio e como um mentor também, né? Ele é meu upline, né? Luiz, faça aí uma pequena explanação de como foi que você conheceu o negócio e como foi que você despertou. Não precisa se prolongar, só, né, dessa informação, se você já me falou, não lembro. Isso, como é que foi? Você conheceu e demorou, você despertou, como é que foi assim? Você abriu os olhos? Tive uma história engraçada, porque, na verdade, o meu irmão decide iniciar esta atividade e ele não vive em Lisboa, telefona-me a dizer: Luís, preciso da tua casa. Para vocês perceberem, eu nessa altura trabalhava todos os dias, mais ou menos até às 9, 10 da noite. Ok? Até às 9 da noite, 10 da noite. Tardíssimo. Todos os dias. E depois disso, chegava a casa, jantava, e mais ou menos da meia-noite às 2 da manhã voltava a trabalhar. Estava numa fase de ascensão, de carreira, estava muito focado naquilo, e o meu irmão telefona-me e diz: Luís, preciso da tua casa. Comecei um negócio novo e quero falar com umas pessoas. E preciso da tua casa para falar com elas. E isto eram às 7 da tarde. E diz: epá, e acho que também devias lá estar em casa para... Já que vai ser na tua casa, devias lá estar em casa. Ele não me convidou para o negócio, hein? Ele convidou-me para eu acompanhar as pessoas que lá iam a casa. E tudo bom. E eu fui, obviamente, saí mais cedo, fui. E estavam, não me lembro agora, não sei, 3, 4 pessoas convidadas por ele. E estava eu e a Sofia. A Sofia ia servindo o café, nem estava muito atenta ao que se passava. E o meu irmão vai com o seu patrocinador. Eles estavam ali a arrancar um negócio. Levavam um quadro, começaram a falar num quadro e começaram a falar de network. Epá, e a pessoa perguntava:
Network, vocês sabem o que é? E eu tinha algum status na altura e eu disse, network, claro que sim, pá, isso são redes. Mas eu a pensar nas redes informáticas, não estava a pensar nas redes de negócio, não percebia nada disto, não é? Bom, e eles começam para lá a falar, e eu nem percebi muito bem. Houve só uma coisa que eu percebi naquela noite, naquele fim de tarde. Falaram que se podia ter tempo, que se podia ter tempo, que se podia ter tempo. Bah, ok, e aquilo ficou por aqui. O patrocinador do meu irmão depois limpava o quadro com a camisa, limpava o quadro com a camisa. Bom, e aquilo chocou-me um bocado, achei aquilo pouco profissional, não é? E habituado, não é? Reuniões muito sérias, muito sisudas, muito, não é? Com muitos protocolos. E pronto, e aquilo ficou por ali. Nunca mais falámos daquilo, nunca mais. E eu perguntei ao meu irmão, olha lá, e aquelas pessoas? Não assinaram todas. Ou seja, as pessoas que lá foram a casa assinaram todas. Eu, pá, boa, está bem, sim senhor. E o meu irmão, de vez em quando, vinha a Lisboa e um dia, estou a falar talvez um ano e tal mais tarde, ele entra em casa às 2 da manhã, estava eu a trabalhar. A Sofia já estava deitada e eu estava a trabalhar. E ele entra em casa e eu digo assim, olha lá, essa porcaria desse negócio dá algum dinheiro. Vejam bem a imagem que eu tinha, não é? E ele diz, sim, há pessoas a ganhar X dinheiro em Portugal. E aquele X dinheiro era um ordenado na altura. Ou seja, havia pessoas que já estavam a ganhar muito bom dinheiro, deixem-me dizer, e era um ordenado. E eu pus-me a pensar. E na altura só me lembrei, pá, ele falou em tempo e dinheiro, tempo e dinheiro. Epá, se eu tivesse tempo com o mesmo dinheiro, epá, às 7 da manhã, isto eram 2 da manhã, às 7 da manhã, levanto-me para ir trabalhar, bato na porta do quarto dele e digo, olha, logo à noite quando eu chegar, eu quero me registar nisso. Nisso, hein? Não falava da Eva, não, era nisso. Aquela porcaria de negócio e eu quero me registar nisso. E, portanto, eu chego às, não sei, 9 e tal da noite, mais ou menos, 9, 10 da noite, eram para aí 9 e tal da noite, como qualquer coisa e digo, olha lá, dá-me lá aí os papéis para eu me registar. E ele aí teve muita atitude, hein? Ele virou-se para mim e disse, não, vou-te explicar o negócio. E eu disse, não vais explicar outra vez aquilo. Eu isso já percebi, quero os papéis para assinar. E ele diz assim, não percebeste. Se tivesses percebido, tinhas assinado na altura, há um ano e tal atrás. E explicou-me outra vez tudo. Explicou-me tudo e fala do sistema de formação e eu digo, olha, vou-me registrar, mas sistema de formação não quero, hein? Eu não preciso de sistema nenhum de formação, que eu já sou uma pessoa de êxito. Estão a ver, não é? Como é que pensam os portugueses ou não? Hein? E o sistema de formação não percebo. Mário, isto responde à primeira pergunta também. Não percebo, não preciso nada de sistema de formação. Pá. Eu já tenho êxito na minha vida, para fazer negócios eu sei. Obviamente, o primeiro ano de negócio de Djalma correu-me francamente mal. Mas, felizmente, conectei-me ao sistema de formação. No segundo ano de negócio, num ano, consegui aquele terceiro patamar do longo prazo. E, portanto, eu costumo perguntar às pessoas, qual foi o tempo mais importante, o primeiro ano ou o segundo ano? E, obviamente, foi o primeiro ano. O primeiro ano foi a limpeza do status. O status não funciona neste negócio. Foi a limpeza do ego. O ego não funciona neste negócio. Foi começar a perder as vergonhas. Eu tinha vergonha de falar sobre este negócio. E, portanto, não falava com quase ninguém. Esse ano foi o ano que permitiu lapidar algumas coisas essenciais para começar a crescer. Está bem, Djalma? E esta é um pouco a minha história. O meu irmão, entretanto, largou o negócio e pronto. E olha, tenho muita pena que ele tenha libertado o negócio, eu estaria a ganhar royalties. Muito obrigado. Algumas pessoas acabam não enxergando, né? E é o chamado status pilatus. E vamos dar sequência aqui às perguntas. Agora o Mário Bezerra, original. Fique à vontade.
Luiz, você falou aí no sistema de formação. Aqui a gente usa mais, aqui no Brasil, fala mais a capacitação. Alguns falam em treinamento, mas atualmente, não sei, eu imagino que seja igual em Portugal, mas quando se fala nos compromissos, na capacitação, se fala em ouvir os áudios, ler os livros, participar dos eventos. Você acha que isso é hoje como era há 5, 10 anos atrás? E você acha que será assim em 5, 10 anos para frente, com as novas tecnologias, as pessoas ouvirem áudio, as pessoas lerem livros e participar dos eventos presencialmente? Como que você vê esse panorama? Eu estou perguntando como curioso. Ora bem, o sistema de capacitação, a primeira coisa que me parece que é importante é que as pessoas entendam que o sistema de capacitação, todos os negócios têm. Todos. Quando uma pessoa... enfim, como sabem, eu continuo a trabalhar para a Panasonic, que é uma multinacional e que tem um sistema de capacitação. Eu sou obrigado a fazer 40 horas anuais. Mínimo de formação. Mínimo. Ok? E eles têm o seu programa de formação. E isto não é negociável. As pessoas que querem trabalhar na Panasonic é assim, ponto. Ponto final. E, portanto, é muito importante perceber isto. As igrejas, as empresas, os exércitos, todos têm um sistema de capacitação. Ou formação, ou os seus parâmetros, vamos dizer assim. Ok? E, portanto, quando as pessoas iniciam esta atividade, na verdade, não há obrigações. E como não há obrigações, as pessoas acham que devem fazer o que lhes apetece. Eu não sei se alguma vez partilhei convosco ou não um conceito, eu penso que sim, que já partilhei uma vez isto convosco, acho eu. A nossa sociedade acha, por exemplo, que a gestão é uma arte. A gestão, gerir uma empresa é uma arte. E gerir uma empresa não é uma arte, não é? É uma ciência, tal como a medicina, tal como a advocacia. Nós não pomos outras profissões a fazer medicina. Nós não pomos um advogado a fazer uma operação. Mas pomos um advogado a gerir uma empresa. Um médico a gerir uma empresa. Porque achamos que a gestão é uma arte. E quando começamos esta atividade, também achamos que é uma arte. E não é uma arte. Mário, isto na verdade tem tarefas, tem ações, tem estratégias. Ora bem, sobre o programa de capacitação, é um pouco como o negócio hoje é igual há 40 anos atrás. Não, claro que não. O negócio é muito diferente. A forma como nós, há 40 anos atrás, nós não conseguíamos utilizar esta tecnologia para falarmos como estamos a falar hoje. Mas há coisas que não mudam. Sonhar, ter objetivos, colocar metas, assumir os compromissos necessários. Isto é igual para qualquer empresa. Isto é igual para qualquer empresa. Eu quero montar um escritório de advocacia, eu tenho que sonhar com o escritório, tenho que sonhar, a seguir tenho que me comprometer, tenho que pôr as ações necessárias para que as coisas aconteçam. E as ações é formar-me, um advogado tem que estar constantemente a formar-se, porque as leis mudam e por aí fora. O médico é a mesma coisa. Mas depois, quando eu começo a montar o meu escritório de advogados, eu tenho que ter uma lista, a lista dos potenciais clientes, a lista de parceiros advogados com quem eu vou ter que fazer acordos, lista de fornecedores que vão prestar serviço ao escritório de advocacia. Depois de eu ter essa lista, vou ter que telefonar às pessoas e vou ter que marcar reuniões com elas. Com os fornecedores para ter determinadas conversas, para assumir determinados compromissos, para fazer determinadas coisas de acordo com as planificações, tem que ter reuniões com os clientes para perceber onde é que vamos trabalhar dentro do mundo da advocacia e por aí fora. E tem que fazer a reunião depois da reunião, que a gente chama-lhe o seguimento.
Agora, se eu hoje crio a lista utilizando ferramentas digitais, marketing digital, se quero fazer mais pessoalmente e por aí fora, isso é a forma. Mas o fundo é sempre o mesmo. A forma é que pode variar. Ora bem, o sistema de capacitação é a mesma coisa. Eu antes ouvia um áudio, uma cassete, não é? Uma cinta, não é? Depois passou a DVD. Hoje é, não é? Em formato digital, não é? Quer dizer, em streaming, enfim, diferentes formas. Isso não muda. Não muda eu ter que ouvir. Muda a forma como eu acedo a essa informação. Os livros, se são digitais, se são físicos, eu prefiro físico ainda. Porque posso sublinhar, posso tomar notas, ponho em cima da mesa, levo para a casa de banho, eu tenho ali uma biblioteca espetacular, não é? Onde a gente passa 10, 15 minutos por dia, enfim. E, portanto, o modelo presencial é fundamental. Nós hoje conseguimos estar hoje aqui assim, a falar e a trabalhar. Mas, meus caros, o negócio não se faz nestas reuniões de grupo. O negócio faz-se depois a falar com as pessoas também presencialmente. Porque se nós estivéssemos presencialmente, que vantagem é que isto poderia trazer? É que no fim eu podia dar um abraço a um de vocês e deixar uma mensagem que eu sinto que deveria deixar e que aqui não posso, não é? Podia chegar aqui ao pé do Edmilson e dizer: olha, Edmilson, de outra vez disseste isto, epá, adorei, não sei o quê. Olha, porque é que não contactas desta forma? Porque é que não sei o quê? À Márcia, à Luísa, não é? Isto não muda. Dar um abraço não muda. E um abraço às vezes vale mais do que 1000 palavras, não é? Então, não vamos confundir as coisas. Nós não podemos confundir as coisas. E, sobretudo, os líderes não podem confundir as coisas. Volto a dizer, somos nós que temos a responsabilidade de construir a atmosfera, a atitude correta. Eu não sei quando é que vai ser o próximo congresso, Mário, no Brasil. Mas todas as pessoas que estão Setembro. a desenvolver em setembro, todas as pessoas que estão a desenvolver e que querem melhorar os seus negócios, devem estar no congresso. Como é que é possível? Como é que é possível? E eu assuma esta minha empresa e que não esteja no maior evento da minha empresa. Eu não entendo. Não, com toda a franqueza, não entendo. Ainda por cima, com esta distância, é uma questão de planificação. E a Sónia perguntou como é que eu arranjo tempo e tal. Olha, Sónia, a primeira coisa que eu quero deixar, eu planifico estas viagens, todas estas coisas, entre congressos e de forma a não colidir nem com seminários, nem com congressos. Ok? E isto tem a ver com a responsabilidade de liderança. Nós temos muitas pessoas a olhar para nós e nós não nos apercebemos disso. Ok? E, portanto, somos responsáveis. E às vezes é o nosso êxito que faz com que outra pessoa acredite que também pode ir. Então temos essa responsabilidade. E o sistema de capacitação permite que nós possamos estar numa frequência alta. E não podemos estar constantemente a oscilar as nossas frequências. Porque o oscilar das frequências não nos leva a lado nenhum. Portanto, nós temos que manter esta fasquia alta. É uma fasquia de líder. Não é uma fasquia de ser empregado ali de uma empresa onde eu apareço, faço as minhas coisas, ao final do dia vou-me embora. Não, é uma fasquia de líder. Eu quero liderar 100, 200, 1000 pessoas, 2000 pessoas. E não posso então... E tenho que começar agora. Não é quando tiver as 2000 vou ser o exemplo. Não, porque as 2000 não vão aparecer porque eu não estou a ser exemplo. Certo? Então vamos pôr as coisas na ordem correta. Nessa ordem correta. E a ordem correta é: eu tenho que ouvir áudios. Eu quero ouvir, não é eu tenho. Eu quero ouvir áudios. Eu quero ler livros. Eu estou em todas as atividades. Porque são pequeninas coisas que eu tenho que fazer
como responsável da minha empresa. E é a minha empresa. Não é da EMO, é a minha empresa. Tá bom? Espero ter respondido, Mário. Mário, quer complementar? Excelente. Eu vou complementar, porque me falou tudo. Verdade. Usando o padrão de 8 passos e fazer o que tem que ser feito, né? Com todo o compromisso que tem que ser assumido. Alguém mais com a última pergunta? Ou já vamos terminando por aqui? Senatore? A Márcia quer falar. Márcia não levantou a mão. Levantou e abaixou. Menina. Então tá. Mário, mais alguma colocação? Ou podemos estar terminando por aqui? Luiz, maravilhosa apresentação, as suas ponderações, e realmente a gente não pode dar aquele abraço pessoal, mas que seja um abraço virtual aqui, com um agradecimento, com muito obrigado, que a noite foi realmente muito boa. Parabéns, e peço a todos mais uma salva de palmas agora, porque realmente foi show. Boa noite, obrigada, Luiz. Graças. Obrigado. Aprendemos muito com você, viu? Parabéns. Obrigado, Cercelino. Obrigado.